Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, meus jovens, pastores, adolescentes, crianças, pastores e obreiros, novos convertidos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite, amigos ouvintes desta palavra. Aleluia. Que Deus o abençoe a cada coração, a cada mente. A você ouvir esse live, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o nome do Senhor seja glorificado e o YouTube entenda e dissemine para toda a face da terra. É a palavra de Deus pura e sincera como é. Tem que ser. Hoje é dia 2 de junho de 2025. Dia e mês que Deus, e ano que Deus preparou para nós falarmos do amor de Deus aos corações. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo ser rejeitado em Nazaré. Versículo 24 ao 27. Vamos ler, orar e pedir a Deus que nos dê a palavra segundo o Espírito Santo. Amém? E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e reinando grande fome nem em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, esta é a tua palavra. Que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, na minha mente, nos meus lábios. Que essa palavra seja enviada aos corações para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos convido a voltar-se para essa palavra. Nenhum profeta, entendeu? Digo vós, de vós vos afirmo, afirmação de Jesus Cristo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Terra. Você veja bem, se tem um irmão ou uma irmã que Deus usa em profecia dentro da igreja, ela não é bem recebida. Quando ela vai na casa dos outros, em outras igrejas, Deus usa ela, o povo fica admirado, Deus usou a irmã ou irmão. Mas na sua própria casa, causa dúvida. Essa irmã é amiga da irmã ciclana ou do irmão ciclano e bertano. O inimigo ele usa de astúcia para tirar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a igreja não recebe o profeta da casa. Por isso, meus amados, por isso que tem muito desastre dentro da igreja. Muitos crentes frios, morno, desviados, enfermos, cancerosos, úlcera, nervo, todo tipo de enfermidade está dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não confia nos seus profetas. Deus tem profetas na igreja. Porém, a igreja não confia. Essa cura das enfermidades vem pela fé do enfermo. Entendeu? Não é pela santidade do profeta. Às vezes o irmão está doente dentro da igreja. Se não for o pastor presidente para orar, ele não aceita o outro. O pastor está aí. Eu faço uma pergunta para você.
O espírito que está no pastor presidente não é o mesmo espírito que está no outro irmão, ou no obreiro, ou no membro, templo do Espírito Santo. Os dons celestes que Deus concedeu ao pastor presidente não é o mesmo que concedeu ao irmão, ou outro pastor, ou membro, ou qualquer, ou irmão. Quem sabe dentro de uma igreja, diante do pastor presidente, tem homens e mulheres mais cheios do Espírito, Deus confia mais, e chamou para uma determinada função, e que o presidente não recebeu. Por isso tem aquela incredulidade na palavra. O pastor, quando prega, já prega repreendendo, chamando atenção para vigiar em torno dos falsos profetas, sem dizer, eu entender que o falso profeta é o pregador da palavra quando Deus não determinou tais palavras. E ele usa como se Deus estivesse falando com a igreja. Quando a pessoa está enfermo, vamos orar. Amados, a igreja inteira não recebeu o dom de curar. A nação de Israel não recebeu o dom de curar. O profeta Elias tinha essa graça de Deus. Ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E muita fome teve na terra nesse tempo. E muitas viúvas tinha dentro de Israel. E a nenhuma delas foi enviada Elias, o profeta, senão a viúva de Serepta. Está entendendo? E Sidom. Porque quantas pessoas, eu já tenho falado para alguns pastores, eu prefiro orar com uma pessoa não crente, ou desviado, ou macumbeiro, adulto, prostituta, ou afeminado, quando ele pede uma oração, Deus opera. Porque eles pedem crendo na palavra que eu estou falando, crê na minha oração. Mas orar pela igreja é difícil, porque a dúvida está no coração. Quem sabe quando vem um profeta de fora, ainda que seja um falso profeta, um falso pregador da palavra de Deus, a igreja se aceite aquela pessoa. Não é porque a pessoa tem o Espírito Santo na vida, porque pode fazer o que quer. O Espírito Santo veio para ficar conosco. Mas quando nós fazemos aquilo que entristece o Espírito Santo está sendo usado por nós. E a palavra diz que é para nós sermos usados pelo Espírito Santo para aquilo que apraz ao Senhor. Eu vejo na igreja quantas viúvas, quantos órfãos, quantos enfermos dentro da igreja. E a igreja pregando cura divina. A igreja pregando prosperidade. Sim, eu sei que tem muitos irmãos prósperos, mas tem muitas viúvas, tem muitos pobres, tem muitos que não têm como pagar o seu aluguel, fazer as suas despesas. Mas se falar com ele que Deus tem um plano que vai abençoar ele, que essa luta é passageira, eles não creem que Deus vai levantar, que Deus vai suprir. Mas quando chega um profeta, um pregador da palavra de Deus, falando para levar ao altar
tudo quanto tem, o seu Isaac, sacrificar, que Deus vai multiplicar 100 vezes mais, porque a igreja não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus, não sacrificaria o seu único centavo que você tem de pagar sua conta, fazer sua despesa, comprar o pão para o seu filho, sua filha, para receber 100 vezes mais depois, com o nome de sacrificar o seu Isaac. Primeiro, Isaac não foi sacrificado. Nem na mente de Abraão passou pela morte de Isaac. Você sabe por quê? Ele disse para os moços que estavam com ele: ficai aqui. Eu e o moço vamos subir ao monte, adoraremos e voltaremos para vós. Ele tinha certeza que Deus prepararia um cordeiro. O Isaac não seria sacrificado. Isaac adoraria. Porque Abraão cria no Deus que ele servia. Minha irmã, você crê no Deus que você prega? Meu irmão, você crê no Deus que você prega? No Jesus amoroso, no seu Jesus poderoso que prega essa palavra que cura os enfermos, dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, dê voz ao mudo, um Jesus que ressuscita Lázaro ao quarto dia, ressuscita o filho da viúva de Naim. Você crê no Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, que ele transpassou esse Espírito para Pedro e os demais discípulos e apóstolos, e chegou até nós. Se você crê, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo com a sua vida, com seus lábios, com o seu corpo, com as tuas mãos, porque você crê num Deus que ressuscita os mortos, um Deus que não há nada impossível para ele, um Deus que muda os pensamentos do ser humano, muda as estações do ano. Para Deus nada é impossível. Um homem do coração duro, ele pode amanhã estar chorando aos pés de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, pregando a palavra como ela é, apresentando Jesus Cristo, que é escândalo para as nações, escândalo para os judeus, crucificado lá no alto da cruz, pelo amor da palavra que o Pai te concedeu, para salvar essa humanidade, da qual eu era o pior. Eu não creio. Se você não crê, não pode ascender aos céus. Se você não crê que o câncer que está no seu corpo é inferior ao espírito que está no seu coração, se você não crê que a paralisia que está nas suas pernas, no seu corpo, é inferior ao espírito que mora no seu coração, se você não crê no poder da oração, você não pode crer no poder daquele que pediu e ordenou: orai sem cessar. Se você não crê na cura divina, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você não pode pregar este evangelho. Esse evangelho não é
sinônimo de vaidade. Esse evangelho é poder de Deus. Esse evangelho é salvação eterna. Esse evangelho é cura espiritual. Esse evangelho é cura emocional. Esse evangelho é cura física, da cabeça à ponta dos pés. Esse evangelho é santidade. Esse evangelho é viver neste mundo como que não vivesse, tendo tudo como que não tivesse nada, tendo nada como se tenha tudo. Isto é evangelho, esta é a fé. Nesta segunda-feira, meu irmão e minha irmã, se você crê que Jesus Cristo tem uma obra contigo e vai te levar para a eternidade, você vai olhar para os cancerosos e dizer: quem é esse câncer? Você vai olhar para as enfermidades, para as pragas que estão na face da terra e vai dizer: quem é esta praga? Diante do poder que há em Cristo Jesus, que Ele me concedeu, vai orar e vai clamar, e vai se entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e o nome dele será exaltado e glorificado na face desta terra, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para pregar o evangelho de poder. Tinha muitas viúvas, tinha muitos órfãos, a nação de Israel. A nenhuma delas foi enviado o profeta Elias no tempo da fome, no tempo da seca, senão a viúva, aleluia, de Serepta e de Sidom. Porque ela não era israelita, ela cria e obedecia a palavra de Deus. Quando o profeta chegou, que deu a ordem, imediatamente ela fez segundo a palavra do profeta. Ainda que alguém da sua casa morra, se você crer na palavra do profeta, se o profeta é homem de Deus, vai ressuscitar este morto. Aleluia. E não é porque o morto crê. O filho desta viúva, que creu na palavra do profeta, Deus permitiu que ele morresse para acrescentar a fé desta viúva, porque Deus confiava no homem de Deus chamado Elias. E quando ela chegou até o profeta, que entregou o seu filho, o profeta Elias, homem de Deus tem que ter coragem de chegar diante de Deus, dizer: Senhor, para quê? E por quê? Qual é o meu pecado? Qual é o pecado desta vida? Porque o Senhor, até esta viúva, o Senhor afligiu, tirando-lhe o seu filho, e orou ao seu homem de Deus. Tem intimidade com o Pai. Ele não está revoltado com Deus. Ele está chorando, clamando e pedindo a resposta ao Pai. Esse homem de Deus, quando ele é homem de Deus, estou dizendo quando é homem de Deus, ele repreende a morte, porque o poder da morte está nas mãos do Pai. Esse homem de Deus tinha um contato com o Criador. Será que eu e você temos contato, meus irmãos pastores, meus amigos de ministérios, obreiros e obreiras? Tem uma vida de santidade diante do Senhor. Ama o seu semelhante.
como se fosse a você mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas. Dá sua vida em prol da vida deste homem ou desta mulher. Renuncie a sua vida em prol da igreja. Dizer para a igreja, como dizia o profeta Elias para a nação de Israel: Oxalá esse povo estivesse na presença do Senhor. Mas se quiseres, vamos fazer um teste. Traga os falsos profetas. 450 profetas de Baal e os 400 de Assé. E vamos pegar um bezerro, vamos dividir, vamos fazer holocausto. Não toque fogo. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus do céu. Você entendeu o que é ter um contato com o Senhor? Não é levantar, invocar ao Senhor. É ter um contato com o Senhor dos Exércitos. Está andando, ser afrontado e ter o Espírito Santo em você, em mim e em nós, para dizer para os nossos inimigos, para aqueles que tramam contra a obra de Deus na terra: vamos fazer isto e isto. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus poderoso. Será que hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos pastores, eu vos amo. Como você, eu também sou pastor. Quem sabe, nem sou conhecido pelos senhores, mas Jesus Cristo conhece o meu coração, conhece os vossos corações, conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas confissões, o meu clamor. Será que ele não conhece os vossos corações, as suas atitudes? A atitude de um homem de Deus é sempre colocar o Senhor na frente, num pedestal. O homem de Deus está embaixo, como disse o grande homem chamado João Batista. Esse eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Amados, lembra de uma coisa: no meio do povo de Deus, havia muitos leprosos na nação de Israel, nação eleita, povo separado, escolhido por Deus. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Havia muitos leprosos em Israel, no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Sírio. Eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos, que muitas pessoas condenadas à morte tem dentro da igreja, condenado pela medicina, condenado pelas pragas deste mundo, e a nenhum deles é enviado o homem de Deus para curar, porque eles duvidam. O homem, para impor as mãos num crente, tem de ser um pastor presidente. Mas se você sabe que para impor as mãos de um homem ou de uma mulher que pertence ao Senhor, tem que ser um homem de Deus. Um homem de Deus não é um pastor presidente só, é aquele que Deus o chamou. Aquele que Deus
colocou para fazer esta obra. Por isso que os pastores, a igreja, ora pela família do canceroso, porque eles não crêem no poder, não receberam essa autoridade. Isso está provado no tempo da pandemia. Quantos pastores nunca, durante o tempo, nunca saudou um membro para não se contaminar com enfermidade? E Jesus Cristo, ele curou os leprosos. Mas aqui estamos falando de um homem chamado Eliseu, que curou esse leproso. Às vezes, meus amados, chega uma pessoa pedindo oração. Pessoa pode ser qualquer religião, menos servir a Deus. Mas a medicina disse que ele será curado, ele está condenado à morte pelo câncer, pela enfermidade incurável que veio até ele ou ela. Se ela ouvir falar que na igreja A ou B Jesus o cura, ela vai, independente da sua crença, e ela vai crendo. Por isso acontece algumas curas. A cura não quer dizer que a pessoa saiu salvo para a eternidade. Foi curado a enfermidade da carne por causa da fé deste homem e desta mulher. Igreja do Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos o Senhor concedeu para nós. Se nós somos a igreja que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja que vai morar na glória, vai ser arrebatada, a igreja que será ressuscitada, a igreja que vai encontrar com Jesus Cristo, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Elias, com Enoque, com todos esses homens no passado. Se nós cremos nessas coisas, por que não cremos na cura de uma enfermidade da carne? Além de recebermos a cura, nós temos a autoridade em nossas mãos, e ordenança de Jesus Cristo, e de pregar este evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo no futuro. Você que está na igreja, eu que estou na igreja, devemos desfrutar das bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Não é nas bênçãos materiais, porque o material o Senhor nos concede para as bênçãos, para que nós vivamos em paz. As enfermidades que provêm sobre a igreja é os nossos pecados. Se tem um santo, uma santa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que não troca essa palavra e tem o Espírito Santo, crê no poder da cura divina, procure este homem se você quer ser curado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para subir o seu conceito como crente, que você possa conhecer a bondade do Senhor Jesus Cristo, a graça do Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos e minhas irmãs, se Deus nos concedeu por Cristo Jesus autoridade para curar os enfermos, por que eu estou enfermo? Por que a igreja está me desfazendo com câncer, com as enfermidades?
Jesus afirma o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O grande apóstolo São Paulo afirma: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se alguém nos entregar à prisão pelo amor do Senhor Jesus Cristo, seja louvado o nome do Senhor. Se alguém nos matar pelo amor do Evangelho e de Jesus Cristo, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o câncer não seria para assolar a igreja. As pragas que vêm sobre este mundo não seria para assolar a igreja. Mas a vaidade da igreja é as mesmas vaidades que está no mundo. O pecado na igreja é os mesmos pecados que está no mundo. A exaltação da igreja é as mesmas exaltações que está no mundo. Quantos crentes inimigos de crentes que participam da mesma ceia, do mesmo corpo e do mesmo sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, se nós, a igreja, hoje fôssemos unidos, cheios do Espírito Santo, na oração, no clamor, no jejum, no ensinamento desta palavra, poderia não ser uma igreja rica financeiramente, mas seria a maior parte da humanidade salvo, glorificando o nome do Senhor Jesus. E a metade da humanidade contribuindo com amor pela obra do Senhor Jesus. A igreja do Senhor tinha grandes hospitais. A igreja do Senhor tinha faculdade. A igreja do Senhor tinha tudo o que precisa para os nossos filhos, para os membros e para o mundo. Porque a cura divina provém da parte de Deus. A cura da carne, que é material, provém da parte de Deus. Um homem, para ser curado espiritualmente, só o Espírito Santo cura este homem ou esta mulher. Um homem ou uma mulher, para ser curado um problema de câncer, só o Senhor cura. O crente, o homem ou a mulher, para ser curado no problema renal, quando não funciona mais, só o Senhor Jesus Cristo cura, sem transplante de rins. Um homem ou uma mulher que tem o coração parando bem fraco, só o Senhor Jesus Cristo restaura esse coração. Só Jesus Cristo faz milagre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu a autoridade das mãos do Senhor Jesus Cristo. E mais uma coisa, ele disse: eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Ah, meus amados irmãos, se eu e você, se nós compreendêssemos o poder que há em nossas mãos, se nós vivemos para Jesus Cristo, sem política, sem contenda, sem murmurações, sem divisões, amando sem buscar ser amado, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo e não o nosso nome. A igreja seria a sociedade maior e mais poderosa deste mundo, porque Deus tem, no céu ele tem exército que pode acabar, pode
naturalizar as mais fortes bombas atômicas na face da Terra. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele cria do nada, ele fez tudo. De um homem caído, ele levanta e faz um homem de Deus. Eu digo para você que está condenado pelos seus pecados para pena de morte. Se você aceitar a Jesus Cristo de coração, para representar a Ele os seus pecados, os seus feitos, e clamar, Ele vai te tirar dessa condenação. O juiz do seu estado, do seu país, vai te dar liberdade. E você vai levantar e vai pregar este evangelho do reino aos pecadores, aos ladrões e aos salteadores. Não vai julgar esses homens, porque você era um deles. Os assassinos, porque você também era um. E foi perdoado pelo Senhor, tornado-se templo e morada do Espírito Santo, para alcançar esses homens das drogas, os assassinos, os mentirosos, ladrões. Você que estupava, não vai matar o estuprador, vai apresentar aquele que perdoa, que salva, porque ele salvou você. Imagina quantas vidas poderia chegar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você que estava leproso, estava condenado pela morte, e o Espírito Santo usou um vaso e você foi curado. Você vai encher do poder de Deus, vai glorificar o nome dele. Vai deixar de ser um pastor de paletó e gravata, engomado, pregando aquilo que convém à sociedade. E vai pregar a Jesus Cristo, que convence a alma, que salva a humanidade, que cura os enfermos, que perdoa pecado e que está ao seu lado todos os dias, porque Ele te curou, Ele te salvou. Eu quero dizer, quantos leprosos teria em Israel? E nenhum deles foi purificado, senão Naamã. O sírio não era homem de Deus, de outra nação, que não confessava o nome do Senhor. Quantos macumbeiros, quantas pessoas que não servem a Jesus Cristo. Tem uma bênção que Deus fez. Ele pediu a oração, e quando pede, recebe. Precisa de crer para receber. É a oração que é convidado lá na igreja. Quem está com esses problemas? Pessoa tomou a ceia, e no final da ceia, se o pastor fazer um apelo absurdo de pessoas que estão atribuladas, aquele que participou da ceia vai na frente chorando para receber oração. Você não vai ser curado nem liberto, porque você tomou a ceia em pecado, em tribulação. Oxalá se você tivesse chegado na casa do Senhor, chorando com a boca no pó, pedindo perdão dos seus pecados, para que você participasse da ceia para a vida e não para a morte. Na hora que você tomou a ceia, quando o pastor fizesse o apelo, você estava cheio do Espírito Santo, porque você chorou, pedindo perdão pela sua miséria. Mas você cantou, você pulou, mas não pediu perdão ao Senhor e tomou a ceia em pecado. Agora vai na frente receber a oração de um homem e não é a oração de Deus. E não será
liberto. Você que já profetizou, já falou em mistério, já pregou a palavra, já orou pelos enfermos, por que você está parado? É o sistema? É a sua falta de obediência à palavra de Deus. Eu estou dizendo que eu vos amo, meus irmãos. Eu vos amo, meus amigos pastores. Quero entrar pelas portas que é Jesus Cristo, no reino do Senhor. Mas não quero ver vocês ficarem aqui. Eu quero encontrar com meus amigos pastores e obreiros, irmãos e irmãs, jovens e adolescentes e crianças lá na glória. Você, meu amigo e minha amiga, que não conhece a Jesus, eu te apresento esse Jesus que cura, que perdoa pecado, que liberta, que leva para a glória. E eu quero encontrar contigo um dia na eternidade. Vamos pregar o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que cura. É o evangelho do amor. O amor de Pai é muito maravilhoso. O amor de Deus é tão emblemático ao nosso entendimento que muitas vezes nós não entendemos que é amor. Mas é amor. Deus não ama a carne. Deus ama a minha alma, a tua alma. Ele dá poder e autoridade. Lembra-se, quantas pessoas leprosos tem na casa do Senhor? E a nenhum deles enviou a cura. Mas entrando um leproso que vem do mundo, crendo pedir oração, Jesus Cristo vai curar. É para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor, muitos anos, muito tempo, com problemas e não recebem. Quantos desviados da igreja, pregadores da palavra, ministros, louvores, hoje estão desviados. Falta de o Espírito Santo de Deus. Mas lembre-se, nenhum profeta é bem aceito na sua própria casa. Amados, eu vou estar orando. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê vai ser curado. Aquele que crê será liberto. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e querido Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, a Tua palavra foi pregada, meu Pai celeste. Ó Senhor, todos os corações que ouviram esta palavra, meu Pai querido, aquele que estiver canceroso seja curado. Pai querido, aquele que estiver com câncer, aquele que estiver com paralisia seja liberto. O cego abra as vistas, enxergue, os mudos venham falar, meu Pai. Senhor, aquele que está, Senhor, com problema de colesterol, seja curado. Aquele que está com diabetes, seja curado agora. Problema no coração fraco, Pai, transforma e troca esse coração. Senhor, o diabetes. Senhor, aquele que tem problemas, Senhor, meu Deus querido, de infarte, desfaça esse infarte, de AVC, cura, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai querido, pessoa que tem problema de depressão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, cura, Senhor, esse demônio da depressão expulso. Pai querido, aqueles que estão desviados da Tua casa, ó Senhor Jesus, traga de volta. Ó Senhor, aqueles que estão em adultério na Tua casa, perdoa e converte o coração. Pai querido, os casais que estão se desfazendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaure esse casamento, restaure esse casal, esse filho, essa filha que não obedece aos pais. Pai, perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai celeste amado,
Ó Deus santo e bendito, Deus trino e glorioso, ó Deus onipotente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, usa de misericórdia, salva este homem, salva esta mulher, o adulto, a prostituta, o macumbeiro, o imacumbado, o drogado, o passador de droga, o traficante, o estuprador. Ó Senhor, salva o presidente da nação, governo, governador de estado, prefeito, vereador, deputados estaduais e federais, senado, juiz. Pai querido, salva o vizinho, salva a vizinha, salva a igreja, Senhor, aqueles que estão desviando da tua presença. Oh, meu Pai querido, cura aqueles que estão enfermos. Usa de misericórdia, coloca o amor em cada coração. Meu Pai, visita a família na face da terra. Eu te peço, Pai, essas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Cuida dessa igreja, cuida da família, tem misericórdia desse mundo que jaz o maligno. Deus querido, revela o oculto, o profundo e o escondido. Visita o coração dessa irmã e desse irmão. Abençoa, Pai, a família, abençoa a igreja. Pai, eu te agradeço pela tua infinita bondade, pela graça do Espírito Santo. Abençoa o pastor presidente da minha igreja. Abençoa os pastores que o cercam. Abençoa os filhos de oração, os jovens, adolescentes, louvor e criança. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os pastores e obreiros, abençoa meus irmãos, ó Pai, salva, traga de volta aqueles que estão desviados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e a paz do Senhor Jesus.